Bom, quarta tentativa, não é possível que o Instagram esteja de mal conosco hoje e não vai permitir a realização dessa live, né? Então vamos com fé que vai dar certo. Peço novamente desculpa, mas realmente agora eu tô no 4G, já pulei do 4G pro Wi-Fi. Eu eu controlei a velocidade da conexão, que é algo que a gente sempre controla para evitar justamente esses problemas. Tava tudo certo, mas eu acho que a estreia, né? A estreia tem sempre esse quê de nervosismo, enfim. E aí incidentes ocorrem. Vamos lá. Vocês viram o Mozart por aqui? Não, né? Ainda não entrou. Vamos lá. Ó, Zara entrou. Não, fé e coragem. Agora E vai, viu? agora? Agora eu senti, agora vai ser ótimo. Agora vai ser, mas você sabe que eu comecei no 4G, aí eu pulei pro Wi-Fi, aí eu pulei agora de volta pro 4G com teste de conexão e tudo mais. É porque é para É, ser com emoção, meu amigo. Aquela coisa do exatamente. bug, né? É com Exatamente. emoção, não, é um passeio com emoção. Depois do meu domingo, vai ser hoje tranquilamente. Vai, tá me Oi? ouvindo? Tô sim. Tá me Deu uma ouvindo? cortada, mas Tá. agora voltou. Olha, eu tô tensa com essa história já, tá? Eu vou te dizer que é aquela coisa, isso nunca me ocorreu antes. Ah, mas nem se preocupe, que eu sou super, hiper, mega tranquilo com isso. A gente fica aqui até 1 da manhã, Não, não eu tem sou problema nenhum. tranquila também, mas a gente sempre fica, enfim, né? Eu fiquei um pouquinho tensa agora, com medo de que essa conexão, qualquer coisa a gente tira os comentários também. Mas vamos lá então, batemos um papo bom, espero que quem esteja agora tenha acompanhado as lives anteriores, porque nós estamos na quarta, né? Quarta ou terceira? Tentativa, acho que é a quarta, né? Acho que é, exatamente. E vamos falar desse assunto, que são os aspectos práticos da tutela de urgência. Já conversamos sobre isso antes, mas acho que é um tema sempre. Primeiro, ele é interminável, né? Ele é sempre atualizado, ele é diariamente atualizado, e é um tema de uma importância ímpar, né? Para o exercício da advocacia. Quem não sabe manejar corretamente um pedido, né? Ou um pleito que maneja tela de urgência, sempre vai ter um certo problema. É, a ligação, o som E tá aí, meu cortando de novo, Bela. amigo, a palavra está com você. Tá, ok, tá me ouvindo porque o seu som Tá tá me indo e ouvindo? voltando. Tá ouvindo? Tô, Então vamos lá. tô te ouvindo. Primeiro, Uhum. eu queria parabenizar a vocês quatro pela iniciativa e dar essa visão mais ampla do que jurídica para quem segue vocês, e isso eu acho que gera um envolvimento maravilhoso e um engajamento muito mais saudável, digamos assim, do que exclusivamente com o conteúdo jurídico. Eu acho que isso é bem bacana, a ideia de vocês é sensacional. E fiquei muito lisonjeado com o convite de poder conversar com isso, participar junto de quatro mulheres fantásticas como vocês. Agora, falando sobre tutelas provisórias, eu não sei, o nosso público aqui, eu sempre falo isso, se ele é muito heterogêneo ou não. Então, sempre é bom e importante fazer aquela explanada geral do artigo 294, né? No Sem artigo dúvida. Uhum. 294, você tem a previsão das hipóteses de tutelas provisórias,
Lembrando que no novo CPC, diferentemente do CPC 73, que tinha lá um dispositivo que falava de tutela antecipada, tinha um livro dedicado ao processo cautelar. O CPC de 73, o CPC de 2015, ele é dividido em parte geral e parte especial. E na parte geral, tem um livro, que é o livro 5, que é dedicado às tutelas provisórias, que começa lá no artigo 294, e no artigo 294 ele divide as tutelas provisórias em dois grandes grupos: as tutelas da urgência e as tutelas da evidência. E as tutelas da urgência, no parágrafo único, ele subdivide em tutela antecipada e em tutela cautelar, que podem ser requeridas em caráter antecedente e em caráter incidental. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente é o que realmente nós temos de diferente em relação ao CPC de 73. Haja vista que as tutelas da evidência já existiam no CPC 73, elas estavam espalhadas, algumas delas, e agora elas foram concentradas, gerando, digamos assim, um maior prestígio, um maior destaque para as tutelas da evidência. Mas elas já existiam. O artigo 273, inciso 2, é a tutela punitiva do artigo 311, inciso 1. Bom, feita essa rápida explanação do livro 5, na parte geral, e os dois grupos de tutelas que nós temos, as de urgência e as de evidência, e a divisão de urgência entre antecipada e cautelar, a grande questão é: a terminologia utilizada pelo legislador nos deu, e aí eu sigo professor Fred, professor Vinícius, duas opções apenas de terminologia. Ou você chama a sua tutela antecipada de incidental, ou você chama a sua tutela antecipada de antecedente. Essa premissa ela é muito importante para fixar a partir do ponto que eu defendo, que é: quando eu requeiro uma tutela na petição inicial, isso não está, eu não estou querendo dizer que isso é uma tutela antecipada antecedente. Na verdade, eu posso pedir na minha petição inicial uma tutela antecipada com o termo incidental. E por que eu tenho que definir isso no início? Porque, de novo, o legislador só me deu duas opções: ou eu uso a expressão antecedente ou incidental. Se eu sei que a antecedente é aquela que gera o regime da estabilização da tutela do 304, tudo que eu não visar a estabilização da tutela do 304, eu não posso chamar de antecedente. Eu tenho que chamar de outro nome. Então, eu tenho que chamar de incidental. Mozart, eu acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de ouvir a tua opinião. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que o legislador andou bem, ou andou um passo ao unificar os requisitos do artigo 300, né? Então, hoje a gente não vai discutir mais probabilidade de direito ou verossimilhança, né? Aquela coisa do fumação e da fumacinha do direito. Mas, em contrapartida, ele estabelece uma dualidade de procedimentos, né? Que é justamente o procedimento da tutela requerida em caráter antecedente e o requerimento e a tutela em caráter incidental. Isso não gera uma certa confusão, assim, não só, eu digo assim, de uma maneira geral, para o exercício, para a efetivação da tutela jurisdicional, né? Eu gosto de dizer assim, Bela, que a terminologia utilizada pelo legislador, na verdade, a redação, de forma geral, do livro 5, ela é uma redação sofrível. E aí, missa de corpo presente, Bela. Eu lembro demais do que você me disse naquele congresso que a gente estava falando lá em Campina Grande, e eu criticando o livro 5, dizendo que era uma das partes mais importantes do Código, a parte de tutela provisória, e era a parte que tinha ficado mais sofrível no Código, a parte de tutelas provisórias. E eu lembro do que você me disse, e eu sempre cito você em sala de aula, viu, Bela? Olha! Eu digo assim: pois Isabela me disse para que eu não utilizasse palavras ruins para me reportar a isso, porque era aquilo que a gente teria que trabalhar. Que a gente tem, exatamente. Então, aprimorar na prática. E eu fico tentando me policiar às vezes, Bela. Eu quero dizer que muitas vezes eu não consigo cumprir minha promessa não, viu? E lasco o pau no livro 5. Mas eu digo assim, ele é bem intencionado, mas com a redação pobre. E aí, de fato, a palavra antecedente e a palavra incidental, ela pode gerar uma complicação em relação à questão semântica mesmo, né? Porque ela nos dá a palavra antecedente, aquela ideia de que se pede no início, né? E incidental, aquilo que se pede no curso.
Uhum. Mas como eu só tenho aquilo que eu digo, mas como eu só tenho essas duas palavras e eu sei que o regime da antecipada antecedente é específico, eu tenho que dizer que a incidental não, vai ser pedida na petição inicial quando eu não quiser o regime da estabilização da tutela. Eu concordo com você, não é a terminologia mais adequada e ela pode induzir a erro. Uhum. Mas é o que, como você fala, é o que eu tenho no 294, parágrafo único. Então, como eu não posso criar uma outra terminologia, então eu tenho que dizer o seguinte, olha, incidental aí não é mais porque é pedido no curso do processo, mas que é um pedido incidental sem ser o pedido principal. É dar uma outra perspectiva, até porque a Uhum. palavra incidental ela é polissêmica, então ela admite isso, sem nenhum tipo de forçada de barra, digamos assim. Agora, tem uma questão cultural. A gente sempre associa o antecedente ao que se pede no início. Então, a tendência natural do advogado que vê lá o artigo sem estudar pela doutrina, ele vai dizer o seguinte, ó, o 273 do CPC de 73 é Uhum. o 303 agora. E então eu Isso. vou pedir agora na minha petição inicial com base no 303. Só que isso é um processo de construção, né? Porque a gente tem que explicar que quando você pede no 203, você está dizendo para o juiz e para o réu que você aceita que aquilo ali seja resolvido com a estabilização da tutela. Então é Uhum. pela boa-fé processual objetiva, não é a sua intenção, mas o ato zeloso que você praticou ali de dizer, olha, estou anunciando ao juiz e ao réu que eu aceito a estabilização. Por quê? Porque eu estou pedindo com base no 303. Hoje isso ainda vai gerar muito erro, mas aí a minha idade já permite dizer que acompanhei de perto a implementação do 273 em Uhum. 94. Eu tinha Aham. entrado na faculdade em Mas eu também, 95, tá? eu entrei. Mas você é porque você está sendo generosa, você é bem mais nova. Não, Eu eu entrei entrei na. na faculdade em 94, mas eu já estudei com essa reforma E do aí eu regime. lembro demais, Bela, que em 95, quando a tutela antecipada começou a ser aplicada, ninguém falava de antecipação. Todo mundo que pediu uma liminar pedia uma tutela cautelar. Então você Exato. começava aquele trabalho formiguinha. Olha, mas eu aprendi na sala de aula que se a medida é satisfativa, a gente não deve pedir cautelar, a gente deve pedir antecipação. Quando você dizia isso para um advogado que há 30 anos pedia cautelar, ele ia dizer, ô menino, tá pensando o quê? Não, na É? verdade é isso mesmo, vai ser cautelar, eu há 30 anos consigo eliminar desse jeito, que eu vou falar de antecipação coisa nenhuma. E o juiz defere E ainda por deferia de tudo cima, que é né? jeito. Aí anos se passaram, o Instituto Novo começou a ser estudado e aprendido, e então agora você já vê que há uma tranquilidade na hora de você falar, pelo menos entre aspas, de Uhum. antecipação e de cautelar. Né? Você consegue distinguir bem os dois institutos, ainda que hoje, numa simplificação, eles tenham dito que os requisitos são os mesmos. Que eu acho que Exato. foi bom, Eu porque acho. era mais um esforço acadêmico da gente dizer, né, que a verossimilhança e a prova Uhum. inequívoca tinha uma densidade Uhum. cognitiva maior. Lindo na tese de doutorado, né? Mas na vida prática, quando você Mas é chegava para o caso exatamente prático, isso que eu doutor, falo. é É. urgente do mesmo jeito. Então, pô, sem a Uhum. urgência, vamos falar dos requisitos. Agora, qual é o objetivo dessa urgência? Vai lhe satisfazer? Vai. Então, a gente aplica o regime de antecipação. Não vai lhe satisfazer? Não. A medida é meramente preventiva. Então, a gente aplica o regime da cautelar. Então, os requisitos são os mesmos, né? É a Probabilidade do direito, período frigideira de e a dano. geladeira que o Fred dá como É, exemplo, né? exatamente. Assim, você fica querendo separar, às vezes, coisas que é mais vaidade acadêmica do que Uhum. propriamente uma necessidade jurídica. Então, eu acho que falar sobre a antecipação hoje, eu concordo com você, o termo antecedente não é o mais feliz. Mas eu também citando as conversas de bastidores, né, do CPC de 2015, se falou muito que o Uhum. livro 5 era um livro que não poderia se mexer, né? Porque é um livro que é feito a várias mãos, tem vários interesses Exatamente. envolvidos, tem muita vaidade envolvida, e Uhum. o livro 5 era meio que um livro intocável. Então, É. a comissão mesmo não gostava de algumas coisas, queria fazer Uhum. ajustes, mas não podia para que Uhum. realmente o código tramitasse. É o que Léo Cunha fala, né? Se você Exato. gosta de comer linguiça, nunca veja como ela é preparada, né? Então, se você gosta de Exatamente. processo civil e do código, É. não queira saber como é que ele foi Não, e a gente que preparado. sabe dessa história, por exemplo, o Instituto da Estabilização vinha sendo defendido pela professora Ada com projetos de lei e tudo lá na década de 90, né?
Então, realmente eu imagino, esses bastidores não devem ter sido uma briga de Mas aí ego é grande. conversa de bar para a gente dizer nome. Uhum. Olha, foi fulano, foi cicrano, mas deixa para lá isso. Aí, pronto, aí falando sobre as tutelas, né? Então, o advogado hoje, no dia a dia do fórum, o que eu sempre digo para os meus alunos? Vai fazer uma petição e quer pedir uma tutela, primeira coisa que você vai ter que lembrar, a medida preventiva é peça uma cautelar. Você não precisa mais entrar com aquilo que a gente tinha no CPC 73, ação cautelar de arresto, ação cautelar de Uhum. sequestro. Não precisa mais disso. Você vai entrar com um pedido, uma ação. Aí esse seu pedido pode ser de uma tutela cautelar antecedente, se não estiver sendo formulado junto com o pedido principal. Se já estiver sendo formulado com o pedido principal, olha lá, sua tutela cautelar tem que ser incidental. Não é mais antecedente. É a do 308, parágrafo 1º. E veja, está vindo junto com a petição inicial, o que reforça na interpretação sistemática aquilo que eu hoje defendo, que antecedente é quando eu aplico o regime do 303 ou do 305. Se eu não quero aquele regime, eu vou pedir uma incidental, ainda que esse pedido Uhum. esteja sendo feito na petição inicial. Então, voltando. Seu pedido é E isso, meramente preventivo, diga lá. não, e essa questão ela é bem justificada no artigo, no parágrafo 5º do artigo 303, né? É que Que você fala anuncia o justamente rei. É que você é tem porque que o expressamente 303. dizer, né? Isso. É porque na primeira vez que eu li o 303, parágrafo 5º, Bela, eu ainda não tinha estudado aprofundadamente a parte de estabilização da tutela. Então, para mim, a leitura do 303, parágrafo 5º, era eu anunciar ao juiz que eu queria aquele prazo de 15 dias para emendar Uhum. posteriormente a petição inicial. Eu tenho uma Uhum. visão mais curta do negócio. Depois que eu estudei a estabilização da tutela, vi que ele é um outro nível de estabilidade que distingue da coisa julgada, eu vi que a interpretação não era essa. E essa era uma discussão muito grande no início do código, né? O que o parágrafo 5º do 303 queria dizer? Hoje eu concordo com você. O parágrafo 5º do 303 está dizendo o seguinte: olha, eu quero o regime da estabilização e não Uhum. necessariamente o prazo de 15 dias para emendar posteriormente. Até porque o código gera uma confusão dinâmica em relação ao 303, parágrafo 1º, inciso 1. Mas voltando, você tem um pedido Desculpa, te não, de interromper. jeito nenhum. Pedido meramente preventivo, tutela cautelar antecedente, ok? Ou incidental, se você formular o pedido cautelar junto com o pedido principal, artigo 308, parágrafo 1º. Primeiro. Segundo, seu pedido é satisfativo. Aí você vai ter que virar para o seu cliente e vai conversar o seguinte: você quer o regime de estabilização? Quero. O que é o regime de estabilização, doutor? Olha, o estabilização é o seguinte: a gente vai entrar com a petição, vai pedir uma liminar. Se o juiz deferir e o réu não resistir a ela, então aquele pedido estabiliza, o processo se extingue e acabou. Então a gente pode resolver o seu problema aí em 30 dias no máximo. Uhum. Agora, é uma questão que gera menos segurança jurídica para você, porque o réu que perdeu na liminar e que não recorreu poderá, a qualquer momento, no prazo de 2 anos, reabrir essa discussão por qualquer motivo, Exatamente. através de uma ação impugnativa. Não é ação rescisória, é uma ação impugnativa. Uhum. Doutor, eu acho que isso não é bom para mim, porque isso vai me deixar inseguro, é uma coisa que eu preciso a longo prazo. Então, ok. Então, a gente vai pedir uma decisão definitiva. Então, a gente vai pedir a liminar, mas pedir para que depois ela seja confirmada na decisão final, na sentença. Então, essa tutela antecipada que você está pedindo não é antecedente. É a tutela antecipada incidental. Aí temos um problema no código. Você vai dizer assim, mas professor, e qual é o artigo que eu vou colocar? Porque eu Exatamente. preciso fundamentar. Não tem um artigo dizendo isso. Não tenho. Queria ter, não tenho. Então, o que eu faço? Interpretação sistemática. Vou Uhum. aplicar o 294, parágrafo único, que traz as duas espécies de tutelas, e aplico o 300, dizendo o seguinte: olha, tenho aqui probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado do processo. Uhum. Como o 294, parágrafo único, diz que eu posso pedir antecipação ou de forma antecedente ou de forma incidental, se eu não estou pedindo aqui antecedente, eu estou lhe pedindo na minha petição inicial uma Uhum. incidental. E o que isso quer dizer? Se o senhor deferir a medida e o réu não impugná-la, não extingue. Eu preciso que o Uhum. senhor confirme depois isso em sentença, porque eu quero, na verdade, o regime da coisa julgada Uhum. material. Porque se transitar em julgado, meu cliente só poderá ser atacado nisso através de ação rescisória,
que tem as hipóteses de rediscussão delimitadas no artigo 966, é ação originária de tribunal, exige depósito de caução de 5%, você tem que convencer um colegiado, a liminar não é fácil de ser obtida. Então, assim, a segurança que a tutela definitiva lhe dá, ela é muito maior do que a estabilização da tutela provisória antecipada antecedente. É uma coisa que o advogado vai ter que optar no início do processo. Não, eu acho essa interpretação fantástica, porque eu iniciei meu doutorado em 2016. Então, exatamente na vigência do código, né? No auge, né? A gente trabalhava uma lista de perguntas sem resposta. E assim, eram inúmeras, porque realmente não tem logicidade nenhuma. Se você for analisar a literalidade dos artigos, e principalmente daquela ideia se não houver recurso, fique estabilizado com a extinção do processo, ponto. E aí eu falava para os meus alunos, criar uma outra classificação, né? Então, nós temos com julgamento, mérito, sem julgamento e a extinção, ponto. Porque não fala nem uma coisa nem outra. E não parecia lógico, realmente, né? Você não poder optar, assim, olha, eu quero fazer uso, né? Mas eu não quero a estabilização, porque eu quero a coisa julgada, né? Mas vai, por favor. Mas tudo isso, Bela, é a questão do tempo, né? O tempo ele é muito, muito benevolente conosco, né? Ele vai gerando mais tempo de reflexão. E às vezes aquela coisa que está certa na sua cabeça, às vezes você está tomando banho e... Peraí, pô, não é isso não, é outra coisa, né? Minha esposa sempre brinca comigo, dizendo assim, às vezes eu estou em crise criativa, não estou conseguindo ter nada, vai tomar banho. É impressionante, assim, como... As grandes ideias de minha vida, eu estava tomando banho. Não me pergunte por que, se isso é uma mera coincidência do destino, mas de fato, assim, tudo, da ideia do livro, a tudo. Eu estava tomando banho e de repente, pô, é isso, né? E 10 horas, 30 dias pensando, não saía nada e às vezes assim, do nada E o celular saía. na mão com gravador, né? A minha técnica é essa. O celular está sempre do lado que eu gravo a ideia para não perder. Para captar a ideia, né? É uma boa ideia. Eu não uso esse recurso, não. Eu vou, de repente, passar a usá-lo para registrar mais rápido. As ideias, exatamente. Então, hoje você tem esse regime. Agora, o problema é que, como ainda é um instituto muito novo, você pode falar aí que está em vigor já, há 2016 para cá, 4 anos, mas 4 anos para o universo do direito e do processo civil é um recém-nascido, né? É um nascituro, né? Digamos assim. Então, hoje a gente ainda vê muita canelada na interpretação em relação a isso. E uma delas é a do próprio Superior Tribunal de Justiça, né? É importante para quem esteja aqui nos seguindo. Vendo entre si, né? Que o 303 e o 304, que aplica o regime da estabilização, aquilo que a gente estava conversando, se você quiser que a demanda seja resolvida rapidamente, você entra com a petição inicial e pede com base no 303, parágrafo 5º, como Bela falou, anuncia que quer o regime da estabilização, o juiz deferiu sua liminar. Ou seja, seu cliente vai ser internado, o medicamento vai ser fornecido, a cirurgia foi autorizada, o fornecimento do material foi liberado, a entrega do carro foi deferida. O que você pediu, a retirada do seu nome do Serasa, o que você pediu está autorizado. E espera-se que a medida seja executada. O réu é citado para integrar a relação processual e intimado para cumprir a decisão. O código no 304 diz que se o réu não recorrer, ele usa a palavra recurso no sentido técnico, não é recurso né? No sentido amplo, é o respectivo recurso. Então, a palavra está empregada ali no sentido técnico. Se é uma tutela deferida por um juiz de primeiro grau que não visa encerrar a fase cognitiva do procedimento comum, isso não é uma sentença. Artigo 203, parágrafo 1º. Isso é outra decisão. O 203, parágrafo 2º, diz que essa decisão, quando não for sentença, é decisão interlocutória. Então, a decisão do juiz que defere ou indefere essa liminar é interlocutória. O recurso cabível, nesse caso, é o agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que concede ou indefere as tutelas provisórias. Quando muito embargos declaratórios, né? Quando muito. Já aí, pois é, aí já teria ali um recurso no sentido amplo. Aí o que acontece? O código diz que se o réu não agravar desta decisão,
a decisão se estabiliza e o 304, parágrafo 1º, diz que o processo é extinto. A pergunta foi, por que que o réu, se ele não quiser aceitar aquela decisão, tem que obrigatoriamente se manifestar por recurso? Porque o recurso onera o réu. Lembre que a contestação ele não paga nada nisso, mas um agravo ele vai pagar. Ele abarrota os tribunais que reclamam insistentemente do excesso de recursos. Então o legislador cria uma previsão de agravo de recurso, onde talvez poderia ser solucionado a demonstração de não interesse na estabilização por outro tipo de impugnação, sem ter que molestar o tribunal por isso. O fato é que o legislador expressamente botou lá no 304 agravo, quer dizer, recurso. Se você me perguntar, se eu estivesse lá na hora, escrevendo com os caras, eu seguraria na mão, não. Recurso não. Bota aí, se o réu não impugna, né? Bota a palavra impugnar, porque a palavra impugnar vai dizer mera petição, vai dizer a contestação, vai dizer agravo, o que ele quiser fazer para demonstrar inconformismo. Eu faria isso. Mas eu não sou legislador. Exatamente. Eu sou um mero intérprete. E como intérprete, eu tenho que me limitar ao que o legislador me deu. É a vontade do legislador, né? Exato. E me parece que claramente ali ele optou pelo caminho que eu não iria optar. Mas foi o caminho dele. Ponto. A terceira turma do STJ entendeu que, apesar do texto legal falar recurso, a palavra recurso deve ser interpretada em sentido amplo, aceitando qualquer tipo de impugnação. No caso concreto, né, os motivos determinantes do caso concreto tinham como referência uma contestação que foi apresentada, fazendo uma analogia muito razoável com o artigo 306, né, que é de tutela cautelar antecedente, porque, veja, na tutela cautelar antecedente, a resistência não será por recurso, será por contestação no prazo de 5 dias. Poderia ter havido aí uma uniformização, né, um diálogo aí entre as duas e tentar botar o mesmo texto nos dois, né? Facilitaria para o operador. Por isso a minha crítica à dualidade dos procedimentos. Exatamente. Né? Mas aí o legislador disse, não, é agravo. Ok. Então, o réu, se ele quiser seguir o texto legal e não entrar em confusão, ele agrava. Mas se você, por algum motivo, não sabia disso e resistiu, você foi contratado como advogado do réu. O seu cliente chegou para você e disse, doutor, olha, chegou essa liminar aqui contra mim e eu não quero cumprir porque isso é um absurdo. Se você apresentar uma contestação no prazo de 5 dias ou uma simples petição, você pode se socorrer desse precedente da terceira turma, que estaria ali autorizando a demonstrar o inconformismo para não gerar estabilização por qualquer forma de manifestação. Qual é o problema? É que alguns meses depois, a primeira turma do STJ disse, olha, bacana a sua interpretação aí, viu, essa terceira turma, mas não é isso que está aqui na lei, né? Ministra Maria Isabel Galotti foi clara, olha, a gente às vezes quer fazer da lei nossa vontade, mas não é o que está aqui, nós somos intérpretes. E aí a primeira turma disse, não, para não ocorrer a estabilização, tem que se recorrer. Se você apresentar contestação, isso não impede que ocorra a estabilização e o processo vai ser extinto nos termos do 304, parágrafo 1º. Ou seja, primeira e terceira turma tomaram caminhos completamente distintos. Aí a pessoa pergunta, professor, e qual será a opinião do STJ? E aí eu vou lhe dizer o que aparecia nas novelas. Não sei se ainda aparece nas novelas, que eu não mais assisto, mas eu botava sempre no final, a seguir cenas dos próximos capítulos. O que eu digo se eu fosse advogado? Não aparece mais, eu continuo noveleira, mas acho que pronto, não aparece não mais aparece isso. mais. Na minha época, aparecia quando terminava, seguir cenas. Não, tinha novela ainda, vai. Eu sou dessa época também.
E aí está lá hoje essa questão. Veja, se eu fosse advogado, eu viraria para o meu cliente e diria, olha, vai gastar uma grana aí, mas vamos agravar porque é mais seguro. Sim, sem dúvida. E é o que Na está na lei, dúvida, né? grave, né? É. Mas, se você, por algum motivo, apresentou outra resposta, saiba que há pano para manga, né? Você vai ter ainda como brigar por isso, mas aí agarrado no precedente da terceira turma, enquanto aí no caso vai ter que ser a corte especial, né? Porque já estão em sessões distintas, a corte Uhum, especial define se a exatamente. interpretação do 304 será como está no sentido estrito da lei ou se vai ser ampliativa. Já solto digamos assim, a notícia de que Uhum. tramita um projeto de lei já foi apresentado isso, para alterar o 304. E aí vai ser acrescentado um parágrafo primeiro A, né? Vai virar um A, a gente vai voltar a ter algumas letrinhas no 304, como a gente Pelo tinha amor, né? no CPC 73, e entre alguns dos projetos está lá que se amplia a palavra recurso qualquer forma de impugnação, ou seja, é o entendimento da terceira turma. Também fixa os honorários em 5%, aplicando o regime da monitória do Uhum, 701, né, que era o que Fred já defendia e que tem anunciado do FPPC uhum, e do CJF sobre isso, e do EFAM também tem. Acho que todos já uhum. fizeram enunciado dizendo o seguinte, olha, como uma técnica premial, uma técnica de premiação, se você, réu, não resistir a essa tutela que foi deferida contra você, quando ele Baixa. pede com base no regime de estabilização, você tem uma vantagem. A sucumbência não será fixada nos parâmetros do 85, parágrafo 2º, ou seja, entre 10% e 20%. Eu vou aplicar a você o regime do 701 da tutela monitória. E aí você será condenado a pagar honorários em 5%. Pode ser uma forma de estimular a Uhum. não resistência e ocorrer o maior número de estabilização. E aí uma coisa curiosa, Bela, que me fez reescrever na outra live, foi um texto de professor Barbosa Moreira, que ele falava sobre o referê francês, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que na França e na Bélgica, você tem, na França e na Bélgica hoje, quase 90% dos pedidos de tutelas provisórias são feitos como a forma do referê, da tutela antecipada antecedente. Então, Uhum. como é que isso é tão usual, corriqueiro, comum nesses países que adotaram, e aqui no Brasil a gente ainda conta no dedo as hipóteses de tutela antecipada requerendo caráter antecedente. Só me faz crer que é porque a gente ainda não entendeu o Instituto. Quando nós o entendermos, Mas ele vai tem, começar a tem ser um, aplicado. é, mas tem um pouco da nossa cultura jurídica também, né, Mozart? Nós somos de uma cultura jurídica legiferante. A gente quer briga, né? Quantas vezes a gente vê o nosso cliente assim, não tentar mediar, assim, não, agora eu quero ir até o final. Qual foi o Mas advogado que é, é, nunca ouviu isso? eu sei que essa cultura latina nossa, né, bem brigona mesmo, mas, Bela, eu sou um otimista. Eu acredito que com o texto legal, com um Uhum, trabalho longo, aquele trabalho de formiguinha nosso, né? Aí eu acho que os professores têm uma importância gigantesca nisso, de uhum. estar sempre plantando a sementinha dos meios mais adequados de composição de conflito, né? Vamos pensar em conciliação, vamos pensar em mediação, vamos pensar em arbitragem, gerar no advogado a consciência de litigância responsável, né? Toda palestra Exato. minha eu tento empurrar isso, me dê uma brecha, eu empurro alguma informação sobre litigância responsável, tentar mostrar para os advogados que mudou, que o código hoje ele tem como norma fundamental a boa-fé processual objetiva. Então não me interessa a sua intenção, mas o que me interessa é o seu comportamento. Se você fez um comportamento irresponsável, mas eu não sabia, problema seu, vai ter sucumbência por conta disso. O regime de sucumbência do 85 é violento. Então, Uhum. assim, se você for um advogado descuidado, o seu cliente pode até ganhar, mas ele não vai escapar de pagar severos honorários para o advogado da parte contrária. Sem Então, a dúvida. gente tem que ter muita responsabilidade hoje. E veja, começa a escutar já as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, se interessando para estudar má-fé,
para estudar Exato. ato atentatório à dignidade. Isso ninguém estudava, ninguém se preocupava com isso, não. Era meio que lenda, né? Quem era que era punido por má fé? Mas você começa a perceber que isso na academia começa a gerar interesse. E aí Uhum, é uma escadinha. Começam a surgir as monografias, começam a uhum. surgir os trabalhos, começam a surgir os artigos. É. Um juiz lê isso aqui e acolá e vai dizer, opa, vou Vai aplicar. sendo influenciado, né? Isso, Se eu teve não me engano, informativo tem. do Né? STJ, perdão, um pouco antes da pandemia, da quarentena, que o informativo já tinha lá. O cara dizendo o seguinte, olha, era uma empresa que vivia promovendo ação, promovendo ação, promovendo Uhum. ação, começou a aplicar as penas de ato atentatório, de falta de lealdade processual. Então, eram coisas muito rarefeitas na vigência Uhum. do CPC de 73 e que agora a gente começa a ter as primeiras Uhum. notícias de que, olha, Uhum. mudou, mudou. E eu acredito em mudança. Você é uma prova disso, as mulheres Eu, são uma prova disso. Veja a construção que nós temos diariamente sobre a questão do feminismo, sobre a questão do racismo, sobre as questões de gênero. Você é uma das maiores defensoras disso aí. aliás, eu Então, fiz uma live com Marina Gadelha sobre protagonismo feminino ontem. então, veja que coisa. E isso, pô, nossa geração, Bela, permita-me lhe colocar na minha geração também. Nossa Nós geração, somos. nós não crescemos com isso. Nós não crescemos com isso. A gente cresceu para ser. Eu cresci para ser machista, para ser. Tudo ao meu redor era para ser Uhum. assim. E veja como a gente vai criando interesse, vai entendendo o lugar de fala. Como isso. Exato. Hoje eu me calo para ouvir a pessoa que tem lugar de fala. Isso era inimaginável há 20 anos. Então eu também acredito muito que esses comportamentos de advogado mente, kkkk. Não, isso vai mudar. Muda. Pode demorar, mas muda. Não, eu também, eu tenho o espírito poliana, né? Eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, eu sou a poliana do processo. Porque eu acho realmente, a gente vê muita coisa sendo produzida. Eu lembro, lógico, eu acabei de defender o doutorado relativo a precedentes, ao IAC, eu, obviamente fiz muitas leituras, mas assim, já há alguns anos, se eu não me engano, a Bianca Ritter está fazendo doutorado na USP agora. Ela publicou um artigo sobre a má-fé por descumprimento de precedentes, que é outra questão também, né? Que é o modo, esses dias eu publiquei uns stories sobre essa questão da advocacia responsável relativa a precedentes, porque afinal de contas nós precisamos estar constantemente atualizados. Essa atualização hoje, principalmente a partir do Código de Processo Civil, ela é inerente à atualização e à verificação dos precedentes, e principalmente os precedentes qualificados que estão surgindo e surgem quase que diariamente, né? E veicular a tese contrária a precedente, que é mais ou menos a linha do artigo da Bianca, pode ensejar, inclusive, má-fé, é um modo de agir, é exatamente o que você está falando, é um modo de agir temerário, né? Você está incitando o Poder Judiciário de forma descabida, né? Então, o problema é que o próprio Judiciário, e aí está o exemplo da primeira e da terceira turma do STJ, não existe uma autorreferência, né? Exato. Não tem o respeito à autorreferência ou a questão da observância horizontal dos precedentes, é uma coisa muito complicada, né? Porque o regime de precedentes, como ele entrou no CPC de 2015, ele entrou meio que mutilado, né? O que ele foi idealizado no projeto da Câmara e o que acabou sendo aprovado no Senado, ele sofreu Ele é o artigo 9, retalhado. o que é hoje o 926 e 927, ele foi muito mutilado, né? Lênio fez uma live recentemente, e Lênio foi a pessoa que redigiu o 926. O 926, aquele dever de uniformização, integralidade, coerência, aquilo ali é texto escrito por Lênio Streck. E Lênio falava que ele é um grande defensor do sistema de precedentes, mas a questão dos precedentes, e ele ponderava sobre que a gente ainda tem que criar essa cultura, né, de compreensão do Exatamente. precedente.
Os próprios tribunais, eles não entendem ainda bem os precedentes, né? E Lênio Uhum, criticava, por exemplo, o STF criar temas, né? Temas e uhum. teses, que já seria uma forma de você desvirtuar o sistema de precedentes. Mas é algo muito difícil. E há uma questão numérica envolvida, né? Que temos que ser muito pragmáticos em relação a isso, né? É muito fácil a gente chegar e criticar o STF, o STJ. Eu sou um crítico ferrenho de muitos comportamentos dos tribunais superiores, mas eu também tenho que entender como é que acontece do outro lado, né? Uhum. Por exemplo, nesse sistema de precedentes, a gente vem sempre elogiando, e, sobre algumas perspectivas, o regime americano, né? Só Uhum. que, por exemplo, o dever de fundamentação adequada do 489, quando aparecem as notícias aqui de decisões americanas, aqui era uma confusão danada, porque ele cita, às vezes, o dispositivo, o número do julgamento e acabou. Vá correr Exatamente. atrás. E aqui a gente exige, no 489, parágrafo 1º, o dever de fundamentação, o dever de autorreferência, né, de conversar com as decisões anteriores, explicar por que se aplica, por que não se aplica, fazer o cotejo de forma substancial. É difícil, de novo, é um trabalho formiguinha, a gente vai aprendendo, vai passando isso para os alunos vão passando isso para o efetivo trabalho, para a petição, para o parecer, para a minuta de decisão, mas acho que aos pouquinhos as coisas vão andando, vão andando. Você está mais otimista do que eu hoje. Eu acho que foi o dia. É um dia. Eu gravei aula de manhã. Se eu tivesse gravado aula de manhã e à tarde, estaria aqui reclamando de tudo. Mas como eu só gravei aula de manhã e à tarde, fiquei em casa com as meninas, a energia delas me deixou mais É uma com o astral delícia. mais em cima. É. Mas vamos voltar ao tema das telas provisórias. Agora eu vou te provocar a respeito da questão da possibilidade ou não da tela provisória ser concedida de ofício pelo juiz, porque a gente tinha um regime também um pouquinho diferente, que permitia uma interpretação um pouquinho diferente no Código de 73, e eu queria te ouvir um pouquinho a respeito desse assunto. No CPC de 73, era possível concessão de tutelas provisórias de ofício às cautelares que havia expressa previsão legal. O juiz estava autorizado, ele poderia dar. Mas quando a gente falava de tutela antecipada, o CPC 73, o artigo 273, não deixava dúvida, há requerimento. Então se explicava assim em sala de aula. No CPC 73, antecipada tem que requerer. Cautelar tem que requerer, mas em alguns casos o juiz poderá conceder de ofício com base nas previsões expressas legais. E poderá também fazer adaptações ao que você pediu, com base no 798, que era o poder geral de cautela, ou como Poder diria cautela. o professor Ovidio Batista, poder cautelar Uhum. geral. Ponto. CPC 2015 não aparece mais como aparecia no CPC de 73, há requerimento assim. Pá, não tem. Você consegue ainda ver a requerimento no 303, então você tem alguns dispositivos que ainda aparece a palavra requerer, mas não de forma tão expressa e clara como tínhamos no Código de 73. E aí surgiu a discussão. Pode ou não pode conceder de ofício? E há uma outra questão também, é que o verbo utilizado tanto para a tutela antecipada como na tutela da evidência é concederá, é impositivo. Então é como se o juiz, diante daqueles requisitos, concederá. Então, numa primeira leitura literal dos dispositivos, fazendo uma comparação que o regime que nós tínhamos no CPC de 73, é como se tivéssemos aqui a oportunidade de construir o raciocínio de que tutelas satisfativas, portanto as antecipadas e as de evidência, poderiam ser concedidas independentemente de requerimento. Ponto. Tutelas cautelares podem ser concedidas de ofício no Código 2015? Sim. Se tiver previsão legal, pode, não há dúvida. Tutelas antecipadas e da evidência podem ser concedidas sem expressa previsão legal com base nessas omissões do texto. Aí eu tenho minha opinião, que eu acho que inclusive é a majoritária, de que não pode conceder de ofício por conta do 302. 22. O 302 diz que se a medida
for deferida e posteriormente ela perder eficácia porque você deixou de formular o pedido principal, porque o pedido principal foi julgado improcedente, então não existiria aquilo ali, a medida deixa de produzir efeitos e a parte que se beneficiou desses efeitos tem a obrigação, e essa responsabilidade é objetiva, de reparar a parte prejudicada pelos prejuízos que a efetivação da tutela o causou. Então, pelo regime do 302, seria uma canalice com o autor, o juiz, por exemplo, conceder uma tutela liminar que ele não requereu, que é precária, portanto pode ser revogada a qualquer momento, e lá na frente, com isso, julgado improcedente o pedido, ele não só não receber, como ainda ter que indenizar o réu pelos prejuízos que a medida que ele não requereu o causou. Então, parece-me que é a opção mais segura em relação à garantia e lealdade processual e evitar a surpresa da decisão, né, sobre uma outra perspectiva, é que tutela satisfativa, constritiva, não se pode falar dela de ofício, sob pena de você imputar ao beneficiário dessa medida concedida de ofício pelo juiz um risco que talvez ele não queira correr. Então, eu tenho dito, e defendo isso assim no meu livro, que se a medida é de urgência e não há expressa previsão legal para que o juiz a conceda, só se a parte requerer. Agora, sei que há espaço para a construção de que, comparando com o texto de 73, seria possível construir a ideia de tutelas provisórias de ofício, mas não me parece o correto por força do 302. Aqui é importante lembrar o professor Daniel Mitidiero, né? Mitidiero faz uma provocação maravilhosa no livro dele de tutela antecipada, que ele diz, já que nós temos, por força do artigo 6º, um modelo cooperativo, né, o princípio da cooperação e dezenas de dispositivos espalhados pelo Código propondo a existência desse modelo cooperativo, aí é uma provocação, até porque isso, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas, vez por outra, me vejo pensando. Poderia o juiz, diante de um caso em que ele percebe a probabilidade do direito e o perigo, ele provocar as partes sobre a possibilidade de se requerer uma tutela provisória? Cara, você falar isso, eu já imagino o advogado da outra parte dizendo, esse juiz está... Cadê a paridade? Vai descer o sarrafo no juiz. Então, como a gente tem essas questões de juiz natural, imparcialidade, como um princípio da jurisdição, essa questão do modelo cooperativo, talvez ele não se adeque muito a esse ponto. E aí vale lembrar vários autores que escrevem sobre o modelo cooperativo. O modelo cooperativo não quer dizer que todo o código será cooperativo. Em alguns momentos, o código pode migrar e se aproximar do regime acusatório, do inquisitório. Outra hora, ele pode ficar mais próximo do regime adversarial. Outra hora, ele pode vir para o modelo cooperativo. Eu acho que não é estanque. É cooperativo e acabou. Não. Se propõe o modelo cooperativo, mas em alguns momentos do código, o juiz pode ter um comportamento mais inquisitorial. Outras horas, o juiz pode ter um modelo mais adversarial, como agora. Ele fica na dele e espera que as partes o provoquem. Vale lembrar também, acho que a DPF 4... Porque o princípio dispositivo vigora, né? Exatamente. Vale também lembrar, Bela, para quem está nos assistindo, que há muito tempo a DPF, acho que foi a 4, autorizou que em algumas matérias de índole previdenciária, que o Supremo autorizou que a medida fosse concedida de ofício, que já era um abrandamento do 273, né? Então a gente já tinha essa exceçãozinha lá no 273. Olha, se for matéria previdenciária, tem a DPF 4. Então, é um precedente e isso pode ser muito bem transportado para o regime atual. Então, a depender do objeto da demanda, a gente pode ter situações peculiares, mas aí penso que é mais casuística. Formação geral, não. Só a requerimento às tutelas de urgência. Eu concordo com você. Eu acho que o 302 ele é o fundamento mais forte para negar, né, a possibilidade dessa concessão de ofício.
mas é o que é mais rico, né, do estudo e da reflexão, porque há um tempo atrás, acho que tem 2 anos, eu gravei um vídeo exatamente sobre esse assunto para aquele projeto das mulheres no processo civil, e, e eu falava exatamente esse posicionamento do Daniel, que para mim era perfeito. E depois você vai refletir, porque na verdade, apesar de num primeiro momento parecer uma saída, por assim dizer, não convencional, porém que atingiria, né, o objetivo, enfim, de garantir uma tutela mais adequada, vamos dizer assim, depois você fica pensando, realmente, é, é, você inverte a ideia do princípio dispositivo mesmo, né? A questão o juiz não foi provocado para isso, então a iniciativa do juiz, né? Ou a limitação da iniciativa do juiz tem que ser muito respeitada, né? Sob pena, inclusive, de você estar ferindo a paridade de armas, e a questão, ou um tratamento igualitário entre as partes. Então, é o que a gente sempre fala para os nossos alunos, nossos seguidores, a importância de nós nos mantermos atualizados constantemente. O estudo para a gente não para nunca, né, Mozart? É uma reflexão, você falou de TEDs interessantes, e tem um TED de Murilo Gun, que ele fez, acho que foi no Ceará, que ele fala uma coisa que é muito, muito interessante, veja, como a gente segmenta nossa vida em fases. Então, a gente tem a fase da infância, da infância, é a fase de brincar. Então, a gente brinca na infância. Infância para brincar. Aí chega na adolescência e na juventude, é a fase de estudar. E quando sai da juventude e vira adulto, é a fase de trabalhar. Como se a vida fosse dividida assim. Exatamente. Por que que eu, um adulto, não posso brincar? Né? Eu brinco todos os dias, eu não me levo a sério, eu me ironizo o tempo todo. Eu acho que isso me torna muito mais leve e mantém o restinho de cabelo que ainda está na minha cabeça. E por que que eu, adulto, tenho que ser sério? Não tenho que ser sério em coisa nenhuma. Eu tenho que ser uma pessoa do jeito que eu quiser. Da mesma forma, por que que quando você se torna adulto e sai da faculdade, você deixa de estudar e agora é só trabalhar? Não, meu filho, você vai estudar o resto da sua vida. Que senso comum é esse, né? Pois é, então assim, essa necessidade que a gente tem de estratificar, de dividir, não é assim, né? Aí volta para o início, né, da live, quando você falava, por que que a gente tem que só falar de direito, só falar de direito, só falar de direito, né? Não quero Vou que te me... convidar para um Forline Dica. Se você quiser, a gente faz um Forline Dica com Uma você. honra para mim. Eu sempre faço a seguinte provocação. Claro que eu não tenho nenhuma pretensão, nem acho que ninguém aqui tem essa mesma pretensão de se comparar com Leonardo da Vinci. Mas pare para pensar, né? Naquela fase do pensamento e do comportamento humano, ninguém ficava só numa coisa. Se fosse olhar Michelangelo, Da Vinci, eles faziam milhares de coisas. Era pintor, era engenheiro, era médico, era não sei o que lá. Por Exatamente. que a gente só tem que falar sobre direito? Aí o pior, né? Aí as pessoas hoje em dia, né, eu sou professor de processo civil e dane-se o resto. Por aí, pô. Exatamente. Como se um processo só tivesse problema Compartimento processual. exatamente. Não, você tem que falar, saber de tributário, tem que saber de civil, porque as coisas são todas correlacionadas. Ok, você pode ter o resguardo e dizer, olha, procure um professor de civil, porque a resposta dele vai ser muito mais aprofundada do que a minha. Mas como advogado, eu tinha que saber tudo. Por quê? Ou pelo menos ter essas conexões Essa neurais. Por quê? noção, né? Exato, porque as coisas, nada é tão estanque, nada é tão separado. Então a gente tem que acabar com esse negócio de especializar, especializar, especializar e perceber que muitas vezes o generalismo ele é muito importante, né? O médico, né, o clínico geral, às vezes, ele consegue identificar uma doença, por quê? Porque ele consegue ver o macro. Então, ele sabe que aquilo aponta ali, que gera aqui. E, às vezes, o especialista está tão bitolado numa coisa que ele não consegue entender que, às vezes, isso tem causa não daqui, mas de outra coisa. Mozart, Então, olha, eu vou dizer uma coisa. Se eu não te conhecesse, eu ia dizer que você é um stalker do For Law, porque a gente tratou também dessa questão de generalizar ou nichar, qual é a... E a gente tem discutido muito isso, quer dizer, é uma constante na nossa... que Nós, como legal. professores, né, eu acho que a gente tem um perfil muito parecido. É,
É lógico que você é um professor, assim, incomparável, não tem como, né? Não vou me Né? comparar a você, Generosidade porque sua. a Né? adoração de seus alunos, eles devem estar frustrados que eu desativei os comentários, mas parece que os comentários é que estavam atrapalhando a conexão. Enfim, mas eu acho que realmente é um dever nosso, sempre, né? Como professores, enfim, como preocupados com um bom exercício da profissão, né? A gente entender que o mundo, ele é um pouquinho, o mundo jurídico é um pouquinho mais amplo, né? Que hoje a gente tem que pensar de forma, com uma amplitude maior, e advogar com responsabilidade, você falou, né? Advocacia com responsabilidade, que envolve tudo isso, né? Concordamos. Então, eu acho que nós Concordamos. vamos nos encerrando, vamos nos encaminhando para o final, que já me deu a regressiva. A minha felicidade é enorme, apesar dos nossos problemas de conexão inicial. Assim, foi uma live, enfim, perfeita, ao meu ver. Espero que os nossos seguidores, ou quem assistiu, ou que esteve conosco, também concorde, porque foi leve, tratamos de assuntos densos, porém foi leve. E você com a sua maestria de sempre, então, assim, eu só posso renovar meus agradecimentos, ou os nossos agradecimentos, né? Eu faço em nome da ForLaw. E foi muito bom iniciar esse novo projeto das For Lives com você. Então, eu vou te dar a palavra. Eu queria saber, faz o teu jabá. Eu tô com um livro, ó, livro do Mozart, um dos, né? Este daqui. Lógico que eu tenho Peraí, o tá aqui, ó. privilégio de ter um autógrafo, né? Mas olha, exatamente, faça o seu jabá, mas eu queria um jabá, sabe, do quê? Do Process of Rock. Fiquei Ah, é. entusiasmadíssima com isso. Pois é, é uma ideia do professor Renato Montanhes. 4 processualistas se reuniram. Renato, vocalista, eu enrolando na guitarra, professor Rodrigo Klippel, do Espírito Santo, no baixo, Rodrigo da Cunha, né, professor que é do Rio Grande do Norte, mas está em Uhum. São Paulo, Tá em São Paulo. e é baterista, né? Então Uhum. juntamos os 4 e fizemos a primeira apresentação virtual nessa quarentena, os 4 juntos, tocando. Foi AC/DC, foi Uhum. Highway to Hell, do AC/DC. E aí agora estamos já numa segunda gravação, só que eu que Ó, estou num atrasando nível todo mundo. profissional, né? Vamos lá, sem modéstia, né? Só que eu que estou atrasando todo mundo, a linha de bateria, porque assim, cada um grava na sua casa e Não depois é me mandam para que eu fantástico? faça a mixagem. É fantástico, Aí fantástico. eu estou atrasando todo mundo, mas vai ter uma segunda música aí em breve do Process of Law, que é a ideia, acho que não me lembro quem foi, eu acho que foi, nem me lembro quem foi que deu esse nome, ou foi um dos meninos. Eu, na época, disse, não, Uhum. devido ao processo legal, e fiquei muito grande, tudinho, mas o pessoal acabou gostando do nome. Eu achei E, perfeito, achei. e E meu vocês lance é fazer a desempenham arte, muito essas bem, coisas. viu? Obrigado. Meu lance é fazer as artes, os desenhinhos, o bonequinho, os nomes, eu gosto de fazer essas coisas. E aí ficou legal o desenho da banda. Depois dei uma olhada lá no perfil Se dos forem que professores. nem os seus quadros, eu continuo querendo fazer o desafio do quadro mais bonito, A gente né? não acabou que eu não fiz com você, não foi, Bela? Farrapagem minha, mas eu vou O fazer, que vou são fazer. os seus quadros? É uma coisa assim. Vejam, pessoal, se vocês não conhecem os quadros, que não é quadro negro mais, né? Os quadros brancos, né, de aula de Mozart é quase um quadro artístico mesmo, Eu é fui uma dar uma aula pintura. em São Paulo, Bela, na Toledo, lá em Presidente Prudente, e na pós-graduação deles lá. E quando eu cheguei na sala, quadro negro, giz ainda. É Aí eu mesmo. disse, caramba. Eu falei assim, eu dou aula há quase 20 anos. Eu nunca dei aula usando giz. Vou Mas tinha giz agora. colorido, pelo menos? Colorido, tinha. Ah, então pronto. E aí eu disse, é uma questão de desafio. Aí no começo o giz, aquele barulhinho me arrepiava, mas aí meu perfeccionismo
ficou Mas impecável, você não tem Bela, alergia, muita lindão. gente tem Não, não alergia, né? tenho, não tenho. Era até insalubridade, né? Uhum, Tinha sem adicional dúvida, por por isso que isso, por não causa do existe pó. mais, né? É, realmente. Pois lá na Toledo ainda tá assim, a sala ultra moderna, mas com quadro. Quadro A PUC é negro. assim também. Eu acho que na PUC de São Paulo é assim também, eu não lembro. Mas Uhum. aí eu não usei o quadro. No quadro mesmo, que eu precisei usar, foi lá na Toledo e era quadro Então negro. você não é um professor raiz, você é um professor Nutella. É, por causa Diriam os antigos, é. né? Veja, o Nutella hoje, Bela, usa, na verdade, aqueles preze, aquelas coisas. Não, e o Não. quadro não, é É, tudo eu negro. Você ainda é um sou, eu professor sou raiz raiz da com uma de outra tecnologia. geração.